Bom, olá, vamos retomando então. Ah, Vamos abrir aqui nos pressupostos recursais, que nós já estávamos trabalhando, né, no recurso, no vídeo anterior, aliás. Né? Então, essas diferentes situações em relação a conhecimento e não conhecimento, inclusive, elas têm impacto no próximo passo processual. Se a gente vai entrar com uma revisão criminal, porque se ele não for conhecido, se o recurso sequer for conhecido, transitará em julgado aquela sentença e nós precisaremos, só nos caberia aí a hipótese da revisão criminal ou do HC, né? Agora, se ele for conhecido e improvido, aí é a questão de pensar em um recurso especial, um recurso extraordinário, enfim. Né? Então, a necessidade da gente estar antenado com esta ideia de conhecimento do recurso ou não conhecimento do recurso. Tudo bem? Tratando dos pressupostos recursais agora, né, mais especificamente, eles se dividem em pressupostos processuais objetivos e pressupostos processuais subjetivos, tá bom? Vamos trabalhar os pressupostos recursais objetivos. Vamos lá. Está um pouquinho pequeno aqui, vai ter um pouco de dificuldade para ler no celular, mas se tiver no computador, vai ser mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro pressuposto processual objetivo. Cabimento, já vimos isso. É necessária a previsão legal daquele recurso. Adequação, é necessário que o recurso seja adequado à decisão que se deve impugnar. Tá? Então, via de regra, não dá para recorrer de sentença com recurso em sentido estrito. Não dá para recorrer de impronúncia com recurso em sentido estrito. E assim por diante. Tem o princípio da fungibilidade, nós já tratamos dele, o tribunal pode conhecer de um recurso por outro, desde que não haja má-fé, que estaria caracterizada, por exemplo, pela tentativa de utilizar recurso impróprio para se obter maior prazo. Mas a regra é a regra da adequação. Tempestividade. Todo recurso tem um prazo legal e deve ser interposto neste lapso temporal. Os prazos começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação. Duas súmulas importantes aqui do STF em relação a prazo. Súmula 310 do STF diz: quando a intimação tiver lugar na sexta-feira ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir. Súmula 710 diz que no processo penal contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. Bom, regularidade formal procedimental, o recurso deve ser interposto segundo a forma legal, sob pena de não ser conhecido. E daí qual é a forma legal? Ou por termo nos autos ou por petição. Né? Então, no primeiro grau, o recurso pode ser interposto por petição ou por termo. Como que é por petição? Publicou aquela decisão, aquela sentença no diário eletrônico, você peticiona afirmando que você não está convencido do acerto da sentença, você está irresignado com a sentença e que você deseja recorrer. Isso é por petição. Por termo nos autos, quando a sentença é prolatada em audiência, ao final da audiência você pode pedir que o juiz abra um termo para que você se manifeste, falando, né, dizendo que você não concorda, que você está irresignado com a sentença e que você deseja recorrer, e já aquela sua fala já consta como termo na ata da audiência e pronto, já está interposto o recurso. Basta que agora você apresente as razões do recurso. Tudo bem? E inexistência de fato impeditivo ou extintivo. Vamos dar uma olhadinha aqui no que são esses fatos impeditivos ou extintivos. Bom, fato impeditivo é a renúncia, é a manifestação da vontade de não recorrer. Temos que ficar ligados num princípio segundo o qual o promotor, né, o Ministério Público, ele não pode renunciar, ele não pode renunciar a um recurso já interposto. Embora na prática a gente veja eventualmente isso acontecer. Mas a regra é, o Ministério Público não pode renunciar a um recurso que ele já interpôs.
Se o réu renuncia, mas o advogado recorre ao recurso, né, vai prevalecer a fala, vai prevalecer o posicionamento do advogado, segundo os termos da súmula 705 do Supremo. Então, entre fala do réu e do advogado, prevalece o ponto de vista técnico do advogado. No fato extintivo, nós teremos dois: a desistência, né, a manifestação de vontade de retirar o recurso já interposto, o Ministério Público não pode, e a deserção, falta de preparo, se o querelante deixar de pagar as custas correspondentes ao recurso nos crimes de ação penal privada. Então, a deserção é um instituto relacionado apenas à ação penal privada, restringe-se ao querelante. Bom, efeitos dos recursos, né? São 4 efeitos muito famosos e muito cobrados em provas de concurso e OAB. Então, o efeito essencial do recurso é impedir a preclusão, é impedir o trânsito em julgado. É para isso que se recorre. Você não quer que aquela decisão se torne definitiva. Mas existem 2 outros efeitos bastante comuns aos recursos, que são o devolutivo e o suspensivo. O que é o efeito devolutivo? É o efeito que todo recurso, né, quando conhecido, tem de devolver a análise, o reexame dos fatos a um outro órgão jurisdicional. Então, o efeito devolutivo é devolver a um tribunal superior, né, a um tribunal acima hierarquicamente, mais complexo, a reanálise daqueles fatos analisados pelo juiz de direito. Efeito suspensivo. Além do efeito devolutivo, os recursos eles também obstam que aquela decisão proferida, da qual se recorre, né, ou com a qual você não concorda, que ela passe a fazer efeitos, que ela transite em julgado, né? Então, veja, os recursos também têm efeito suspensivo, a aptidão de obstar ou conter a eficácia da decisão. Ou seja, a execução da decisão somente se produzirá depois do julgamento pelo juízo ou tribunal ad quem. Tudo bem? Bom, 2 outros efeitos do recurso que nem sempre aparecerão eventualmente. Então, olha só, efeito regressivo, também chamado de efeito iterativo ou diferido. É o que permite ao próprio órgão prolator da decisão que a reexamine, é o juízo de retratação. Isso nós vamos ver, já disse no vídeo anterior, no recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito tem efeito devolutivo, suspensivo e regressivo. O próprio juiz que prolatou aquela decisão pode reexaminá-la e proferir uma outra decisão, tudo bem? Se retratar da decisão que ele proferiu. E efeito extensivo é quando a decisão proferida em um recurso interposto por um réu, ela é aproveitada por outros réus, né, que eventualmente não recorreram. Então, se há um concurso de agentes, o recurso interposto por um réu, se aproveitar a este, pode aproveitar aos demais, ainda que eles não tenham recorrido. É o teor do artigo 580. Tudo bem? Legal. Cuidado só com a nova redação do inciso da linha E do artigo 492 do Código de Processo Penal, que trata da condenação do júri. É bastante polêmico isso, porque veja só, das decisões do juiz lá no júri, depois da condenação, no plenário do júri, a linha E vai dizer assim: mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou seja, não é um aditivo, é alternativo. Então, ainda que não estejam presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Então, o que essa linha E, que foi introduzida pela Lei 13.964 de 2019, né, a Lei Anticrime, o que essa linha E diz?
diz que nestas decisões condenatórias no plenário do júri apenas superiores a 15 anos, o recurso de apelação não tem efeito suspensivo, justamente nas decisões com mais de 15 anos, improlatadas por julgadores leigos, como são os jurados no tribunal do júri. Então, bastante cuidado com essa linha aí, isso é uma tendência de ser cobrado bastante agora em OAB e provas de concurso. Tudo bem? Bom, finalizando aqui, vou tentar fazer mais um videozinho e mandar para vocês, para a gente fracionar e não dificultar o envio. Até o próximo.